Santa noite, queridos e amados combatentes. Que noite, que maravilha, né? Iniciarmos mais uma vez esse podcast. E hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, né? Vou logo puxar aqui o currículo dela para vocês. Ela que é mãe, que é mãe de 3, que é esposa, advogada, dona de casa. Eita, esqueci mais alguma coisa? Ainda tem missionária, consagrada, né, da FAC. É isso. Santa noite, queridos e amados combatentes. Mais uma vez estamos juntos. É uma alegria estarmos aqui. E a convidada de hoje é mais que especial, né, Luíra? É, sim. Minha prima. Nossa comadre. Nossa comadre, né? Muito querida. O currículo é grande. Com certeza, com certeza. Santa noite, é um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir com esse podcast maravilhoso, né? Que vem ajudando muitas pessoas. Então, estou aqui para contribuir e para somar. E é um prazer muito grande dividir esse momento aqui com vocês. O nome dela é Amanda, né? Amanda Faça a apresentação Tess, direito aí agora. como a gente falou, né? Ela que é missionária, que é mãe, que é esposa. E nós deixamos há alguns dias uma caixinha com sugestões de temas para justamente ter esse contato mais próximo com vocês. E um dos temas sugeridos foi justamente o tempo de qualidade com o seu esposo, com sua esposa, né? Com o seu marido. Porque diante dessa realidade, né? Principalmente para nós mulheres, de ser multifuncional. Né? Quando eu falei aqui quem era a Amanda, vocês já perceberam que tem muitas atribuições. Então, quando a gente puxa, né, para ver as atribuições, principalmente das mulheres, né? Sim. Lógico que dos homens também, acaba que muitas vezes colocamos todas as outras atribuições à frente e muitas vezes esquecemos dos nossos maridos, daqueles que tudo iniciou, né? Se temos nossa família, iniciou com o nosso casamento. Aí, muito decorrente dessa correria do dia a dia, esquecemos às vezes do principal, né? De um dos pontos mais importantes da nossa vida. Então, não poderia ser outra pessoa melhor para falar sobre isso. Como dissemos no início, tantas atribuições requer muito tempo e muita dedicação. É verdade. E, Amanda, vamos começar pelo começo, né? Se apresenta aí. Você né, recentemente se consagrou aí na comunidade Filhos Amados do Céu. Isso. Uma comunidade que é irmã, comunidade, né, que sempre está aqui junto com a nossa também. Nossos fundadores, né, conversam, estão sempre ali também. Cada um dentro da sua missão, né, dentro do seu carisma, mas se apresenta aí e fala da sua realidade, nessa parte inicial aí. Pronto, como já apresentada, né? Meu nome é Amanda, sou esposa de Johnny, mãe de Pedro Lucas, de Flora e mais recente Johnny Filho, completando 3 meses hoje. Sou advogada, né? Sou consagrada da comunidade Filhos Amados do Céu, recentemente, agora em dezembro. Então, sim, são muitas atribuições, né? De fato. Graças a Deus, louvamos a Deus por isso, né? Por hoje ter tantas ocupações que, como a gente conversa, né, Luíra? Nos santificam, né? Nos santificam aquelas lutas diárias, né? Que vêm para nos santificar e também para nos proporcionar um amadurecimento, né? E através disso, né, a gente também vai aprendendo, né, a viver com a nossa nova realidade, né? Começando do começo, a gente vinha conversando, né? E justamente falando sobre essa questão de convivência, de marido e a questão dos filhos, né? Voltada a essa questão de ter tempo para o nosso marido. Passei muito tempo tendo só um filho, né? Tipo 8 anos, apenas com um. Pedro Lucas, né, Amanda? Pedro Lucas, que é o mais velho, hoje tem 11. Então, de certa forma, foi um tempo bem confortável, que eu tinha apenas um filho, então eu tinha todo esse tempo, né, para dividir com meu esposo. Sim. Tendo só um filho. Vale ressaltar que porque você dava prioridade a isso. Porque dava prioridade. Porque às vezes a gente sempre, diz, né? Eu tinha tempo, mas tem gente que tem e não prioriza. E não prioriza. Isso deve ser uma prioridade.
né? Em primeiro lugar, isso deve vir de dentro para fora, porque mesmo que você seja solteira não, que tenha nenhum filho, né? Você também pode faltar nisso dentro da sua casa, né? De não ter aquele tempo, a rotina pode engolir, né? Esse momento que deve existir diferente. Você pode ter todo o tempo para o seu marido, mas aquele tempo de qualidade é uma coisa diferente, é um dia diferente, é uma coisa diferente que você pode oferecer em um determinado dia da semana. Dependendo do seu tempo, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser até mensal. Mas desde que tenha e que o seu parceiro, né, seu marido, se sinta ali importante por você, com tantas atribuições, demandar aquele tempo exclusivamente para ele, aquela atividade voltada apenas para ele, né? Eu sempre gostei de fazer isso, desde quando tinha só um filho, né? Desde o meu início de casamento, né? Eu já tinha esse filho, né? É interessante, era isso que eu ia perguntar. Porque assim, quando você casou e tudo, você não conhecia a comunidade, né? Não tinha a visão que tem hoje, né? Não é a pessoa que é hoje, que a gente está em constante crescimento e vai evoluindo. Isso. Então você sempre prezou por isso, né? Sim, não tinha. Claro que deve ter sido afinado, melhorado com o tempo, né, Amanda? Com certeza. Nada se compara. A nosso tempo, a nossa pessoa velha da nossa pessoa em construção. Sim. É uma nova, mas em construção, porque a gente quer melhorar, né? De fato. Mas, logo naquela época, eu já entendia, algo importante, né? Sempre gostei, né? De ter esses momentos, tanto na nossa casa, como também de fazer viagens, né, que é algo que eu realmente também acho muito importante. E sempre isso foi presente no nosso matrimônio, né? E aí, depois veio a segunda filha, né, Flora? Florinha. Porque assim, se a gente não entender a importância, né, do que isso significa, do que de fato é o casamento, do que de fato... do que a construção da família veio pelo nosso matrimônio. Sim. Se a gente não entender essa importância, a gente não vai dar valor a isso. Por isso que eu falei, né? Não é só a questão de quantidade de filhos, não é só a questão de quantidade de atribuições. É ter a clareza do que verdadeiramente importa. Não estou dizendo que todas as outras coisas não importam. Eu estou falando da importância de cada coisa. Saber colocar, né? Cada coisa quando nós sabemos a importância de cada coisa, quando nós sabemos a nossa importância de esposa, quando nós sabemos a nossa importância de mãe, e quando nós conseguimos priorizar cada coisa, né? Cada coisa no seu determinado... Não é nem priorizar, eu diria hierarquizar, né? Colocar em hierarquia cada coisa, nós conseguimos organizar tudo isso, né? Justamente. E aí é uma coisa que realmente, quando se tem prioridade, né, nenhuma desculpa vai fazer você interromper aquela sequência que você tem de momentos que você gosta de reservar, que você prioriza reservar para seu marido, né? Logo que chega uma criança, como chegou a segunda criança, né? Aí vem todo aquele período ali inicial de rotina, de noite acordada, de adaptação, de adaptação, muito trabalho, e a gente costuma fazer isso, deixar o marido de lado. Por quê? Porque aquele recém-nascido, ele precisa de todo o cuidado, toda aquela demanda. Então, isso aí pode virar uma rotina. E assim, eu acho interessante, e a Amanda falava isso, que a gente vivenciou, você também está vivenciando agora, né? A gente vivenciou isso, né, com dois aí, um pertinho do outro. Mas como é importante também, e eu falo para os homens, né, que nos acompanham, do homem também compreender, né? Esse período inicial, que eu sempre digo, esses 3 primeiros meses, né, são muito intensos, né? Exige muito... a dedicação da mãe ali, exige muita compreensão do homem, que a gente vem falar aqui, não é que vai ficar de lado, mas pode diminuir, pode até não acontecer. Aquele período ali, né, que é necessário. Que é necessário. Isso. E é importante de ambos os lados, por parte da mulher,
como por parte do homem entender também assim, vamos ter nosso tempo. Chegar um momento e dizer assim, não, peraí, foi intenso aqui, e sempre vai, porque eu quero, que eu, né, frisando, porque sempre vai existir essas coisas, a criança sempre vai ser uma criança, Sim. com necessidades, né, com toda a realidade. Mas cada fase é diferente. É diferente, justamente. Mas o que está falando assim, em qual sentido? Ter a compreensão de ambos os lados, né? No sentido de que ele me compreende, né? Nossos maridos nos compreendem no sentido que tem alguém ali literalmente sugando a gente. Porque é isso que um recém-nascido, um bebezinho faz. Ele precisa comer a cada 1 hora, a cada 3 horas, ele precisa ser banhado, ele precisa ser trocado. Ele tem a necessidade total da mãe. Você pode ter qualquer pessoa ali lhe ajudando, mas ele precisa totalmente da mãe. Né? E principalmente a nossa realidade, né, que ficamos em casa, né, com as crianças o dia todo. Então, assim, isso demanda muito da gente, né? Fato. Por exemplo, meu trabalho é em casa, né? Eu faço tudo online, raramente preciso sair. Então, eu ainda tenho esse acúmulo, né? Do RN, com trabalho, com gestão de casa, que a gente não entrega tudo nas mãos de outra pessoa, né? Que ela está ali para auxiliar, precisa de você para administrar tudo, né? Então, tem aquele período ali que é necessário, né? Aquele mês ali e tudo, mas aí, tipo, quando chegou Flora, nasceu em abril, maio, junho, Dia dos Namorados, né? Tava com 2 meses. Para mim, Flora, foi muito intenso, que era como se eu estivesse vivendo ali a primeira vez a maternidade. Porque foram fases diferentes para você, fases diferentes e ela fez coisas diferentes de Pedro, né? Então, aí, Dia dos Namorados, dia 12... Flora veio, foi 8 anos depois de Pedro, né? Quase 8. Quase 8, Quase 8, Só pra... né? E aí, Flora já mamou, Flora já teve aquele, né, noite acordada e toda o que você já sabe. E aí, junho, né, foi um tempo bem demorado. Eu acho que eu posso até ter esquecido, assim, uns dias, né, do marido. Não esquecido no sentido, né, literal da palavra, mas sim, demandou muito de mim. Ele exigiu muito. Mas Dia dos Namorados eu já fiquei, meu Deus, e aí hoje? Né, por quê? Porque isso ali é de dentro para fora, isso ali estava em mim, né? É importante para mim, né? Aquela data, é importante mostrar para ele que apesar de já dos 2 filhos e de tanto tempo de casamento, mas que eu priorizo aquelas coisas, né? Então, mesmo com toda aquela rotina, com todo aquele cansaço do dia, eu ainda organizei ainda fiz lembro até um hambúrguer, todo caseiro, né? Eu me recordo. Pronto, fiz todo caseiro, fiz a carne, né? Pronto, coloquei os 2 cantos da mesa, que é outra coisa que vocês sabem, né? Eu gosto muito de preparar a mesa, né? Para meu marido e para todos que chegam à minha mesa também. E aí eu organizei e a foto tá lá, né? Os 2 lugares e Flora no bebê conforto em cima da mesa, né? E aí as pessoas falam muito assim, que então não era tempo de qualidade com o marido, que tem... Gente, o RN, o que é que o RN faz? É verdade. Dá perfeitamente para você ter momentos a 2 com o RN, porque ou ele tá dormindo, né? Ou ele tá comendo, então assim, alimentou... E assim, a gente tem que viver a realidade que a gente tem naquele momento. A gente tem que abraçar. Entendeu? Ai, não dá pra mim estar com um bebê de 2 meses, um recém-nascido de menos de 1 mês, e pensar, é Dia dos Namorados, vamos ali sair para um restaurante, vamos chegar 2 horas da manhã em casa. Lógico que não. Entendeu? Cada um tem que viver sua realidade do tempo presente e tá tudo bem. A gente fala muito sobre isso lá em casa. A gente tem que saber ser feliz e viver intensamente cada fase. Porque ela vai passar. E importante, dentro da sua realidade. Dentro da nossa realidade, você não justamente. Pode não ser feliz dentro de sua realidade. Isso. Não ser feliz, não ter momentos porque tem um RN, porque tem 2, 3 filhos, né? E outra coisa, não precisa comparar-se a outras pessoas. Por exemplo, nós estamos falando aqui da nossa realidade. Os combatentes que estão assistindo podem pensar, mas para eles é porque é assim, assim, assim. Não, você faz da sua vida, da sua realidade, entendeu? Faz o seu melhor dentro do que você tem.
Lá em casa, às vezes o nosso tempo de qualidade é comer uma pipoca no sábado junto, conversando. E tá tudo bem. E a gente consegue ser feliz comendo uma pipoca, assistindo um filme, e também consegue ser feliz em um restaurante. Justamente. Sai, porque a gente sai. Isso se dá porque a gente, graças a Deus, e a maturidade que a gente vai adquirindo, né? Quem me acompanha sabe, né? Com esse terceiro filho já foi totalmente diferente. Não tem empecilho para nada. nós sabemos, né? Não tem empecilho para nada. Não tem empecilho para restaurante, não tem empecilho para assim, em casa, fora, não tem. Então, assim, já foi um avanço, né? Recentemente ela viajou, 3 meses aí ela... Menos de 3 meses já estávamos, né, na praia e tudo pronto. Foi ótimo, não deu trabalho. E tivemos o nosso tempo, entendeu? E como também temos em casa, quando a realidade é em casa, a gente faz acontecer em casa. Verdade. Né? As crianças, elas dormem. Né? E aí a importância de ter uma rotina, de colocar para dormir cedo. Olha, a Amanda é a louca da rotina, viu? Eu e ela, às vezes, a gente fica ali beirando quem fica mais... Eu sei, a Amanda tá dando alguma coisa errada aqui, a Amanda não é na aqui rotina, ela começa a ficar preocupada lá em casa. Não, quando sai muitos dias da rotina, eu já fico preocupadíssima. Tem hora que eu tenho que dizer, e tudo precisa de um equilíbrio, porque com Flora eu tinha muita rigidez na rotina, né? Surtiu muito efeito, graças a Deus, bem rápido. Mas eu me privava de muita coisa também, sabe? Porque a ordem, ou a rotina, né, como por exemplo, a rotina, a casa, as coisas estão para nos servir, não a nós a elas. Isso quando a gente tem esse entendimento, faz toda a diferença. Quando eu entendo que a rotina está para me servir no sentido de quê? De melhorar a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida do meu marido, de melhorar. Mas eu não posso ser refém dela. Porque a partir do momento que eu me torno refém dela, eu não me permito viver. Muitas vezes eu acabava fazendo isso, porque eu ficava, né, tipo, ainda estava naquele cansaço, naquela coisa que eu tinha que dormir a noite inteira. Eu não estava habituada com aquilo ali, né? Pedro já era muito, 8 anos, né? Então, assim, prioridade para mim ali ainda era eu. No caso, ainda estava sendo eu, né? Porque, tipo, eu queria fazer todo o esforço para que eu dormisse bem à noite. Né? Já com Johnny Filho, né? Agora 3 meses, sim, comecei a regular agora, né? Flora com 3 meses já estava dormindo a noite inteira. Mas por quê? Porque acordar durante a noite ficou pequeno. Né? Ficou tão pequeno que o que é mais... Não, é mais importante o que não. Hoje eu posso ter uma noite de qualidade com meu esposo jantando fora. Sim. Então eu vou deixar de jantar fora porque eu vou ter que acordar 1, 2, 3 vezes na noite, não mais. Então é isso, a gente vai tendo isso, mais, né? Filhos e vai ficando mais forte. Com certeza. Vai ficando mais sábio e assim, priorizando o que realmente está ali e vai ficar, o quê? Momentos. Né? Esse cansaço, esse acordar, né? E tudo flui a partir da rotina, né? Tudo bem, é ótimo, vamos começar a regular, mas de jeito nenhum deixar de viver essas oportunidades, né? Tudo em função daquela rotina exagerada. Porque às vezes você se priva, né? Às vezes você nem foca nisso, nas experiências que você vai ter, né? Com seu esposo e tudo, porque se eu não me desgastar aqui um pouco mais, ou não querer ver isso, mas vai ser muito importante. Às vezes para o homem, para o seu esposo, né? Vai ser algo que para ele diz, não, ela viu que isso é importante. Né? E assim, Amanda falando, eu me recordei de uma frase, eu até vi essa frase no tempo que Bento era bebezinho, né, recém-nascido. Eu acordando de madrugada, aí eu olhando no Insta e li a frase, né? O cansaço passa, mas as memórias deixadas são eternas, né? Essa alma é eterna. E, de fato, tudo que a gente... eu até falei, acho que em algum podcast aqui, que onde eu estava muito cansada e disse, não, pois eu vou fazer um bolo, né? Tipo assim, a gente busca, por mais que esteja exausta, né, cansada ali, busca fazer mais. Por quê? Porque vai passar. Hoje eu estou cansada por isso.
Hoje eu estou cansada porque eu tenho dois bebês, 2 crianças, mas amanhã eles vão estar grandes e a gente vai estar ranzinza igual um monte de gente. Ai, que saudade do meu filho bebê. Ai, que saudade daquele tempo. Daqui a pouco não tem mais nada no meio da casa, não tem mais aqueles brinquedos. Lá em casa quase não tem bagunça. Não, nem lá em casa. Quase não tem, mas é isso. A gente sempre, eu sempre priorizo isso e assim, importante. E como é que eu vou ter, né, esse tempo de qualidade? Às vezes não tenho com quem deixar, né? Muita gente diz isso, não tenho com quem deixar, não tenho rede de apoio, né? Não tenho isso, não tenho aquilo. Mas aí, minha gente, tudo a partir dessa rotina, tipo, filhos dormindo cedo, não tem muito mistério, né, para isso. Ter hora para dormir, ter hora para acordar. Então, assim, 8 horas, crianças dormindo, né, significa que você tem um tempo. Não, e interessante, tem muito tempo depois. Luíra falava isso e, por exemplo, lá em casa, como a gente segue essa disciplina de tentar colocar as crianças para dormir cedo, porque às vezes também é o período que a gente tem, que é a noite, toda noite dá para ter um tempo. Toda noite dá para... Sim, dá. Né, dá para a gente sentar ali, e como a Luíra fala, às vezes seja só para comer uma pipoca, mas a gente tem ali nossa conversa. Que você tem aquela conversa. Tem ali nosso momento, isso, né? eu digo muito assim, que isso gera muito mais intimidade. Verdade. Né, para o casal. E nós que temos, assim, filhos que já entendem, assim, o que a gente está conversando, né? Então, assim, a gente não conversa, né, tudo na frente dos filhos, né? Então, a gente precisa realmente desse tempo só para nós dois, para falar sobre tudo. Para falar sobre nós, para falar sobre, às vezes, algo que não vai bem, certeza, algo que precisa corrigir, melhorar, corrigir arestas, alguma coisa, falar sobre projetos, sobre planos, sobre financeiro, verdade, enfim. Verdade. Né? Quando a gente vai deixando isso de lado, a gente não vai conseguindo acompanhar como é que está. O trabalho do seu marido, o trabalho da sua esposa, como é que está dentro de casa, como é que você está com a educação ali dos filhos, como é que está, né? Tipo, eu com a minha realidade em casa e no trabalho. Então, eu tenho coisas para falar do meu trabalho, tenho coisas para falar dos filhos e ajustar o que a gente precisa fazer para resolver alguma demanda de algum deles. Então, assim, é necessário. É necessário. Não, e você falava, e às vezes a gente foca, não, porque eu não consigo. Às vezes, como a gente vai ficando mais forte e melhor, porque a gente vai ficando melhor nas coisas, se o tempo for curto, você vai fazer às vezes muito mais coisas nesse pequeno tempo. Se você tivesse meia hora ali, vocês vão conversar de coisas bastante interessantes que vão aumentar a intimidade de vocês, que talvez se vocês tivessem 2 horas, vocês gastariam com besteira, conversando coisas que não seriam tão úteis para você ou de tanta intimidade do casal. Lá em casa, né? Eu, como uma sanguínea nata, sou extremamente desorganizada, no sentido que a ordem nunca foi o meu forte, né? O Hugo sabe disso, quem me conhece sabe disso. É uma luta interior minha, né, para ser melhor nesse sentido. Eu até ia trazer um livro, Andréa, para mostrar aqui sobre ordem, para dar a virtude da ordem, porque ordem é uma virtude, né? Mas quando a gente começa a ordenar cada coisa... A sanguínea falando da ordem, né? Minha filha, a maturidade chega para qualquer um. Tá pensando o quê? Meu filho. Uma vez eu vou falar olhando assim, tá dizendo, é uma colérica. Fala, não é. Eu mandei para cá, ela disse, eu tô triturando esse livro para ver se eu me torno uma pessoa ordenada, organizada. Mas quando você ordena as coisas, né, de programar até seu dia. Sim. Isso é impossível olhando para mim. Eu programar meu dia, lógico, quem tem filhos sabe que não é uma coisa fácil. Acontece os imprevistos. Não, é aquele que o fundador fala, plano é base. Plano é base, não é justamente. Mas até na própria ordem você tem que contar com os imprevistos. Sem dúvida. Eu estava até... Minha gente, eu li uma frase nesse livro que me marcou. Ele disse assim, mais ou menos... Tudo que você começa, você tem que terminar. O inferno é cheio de coisas que não foram terminadas. Forte. Forte. Muito forte. Aí pronto, eu anotei de frente à minha escrivaninha para minha escrivaninha para ficar olhando todo dia. O inferno é cheio de coisas que não foram terminadas.
Então, tenho várias coisas, eu tenho um currículo de coisas que eu não concluí na minha vida. Mas quando para você ver a importância de você estudar no sentido de quê? De querer melhorar. A gente fala direto lá em casa, né? Às vezes a gente estuda para tudo. Você quer ser o melhor no seu trabalho, você quer ser o melhor por onde você passa. E esquece de ser melhor onde mais importa. Eu não estou dizendo que você não tenha que ser melhor nos outros lugares que você anda, mas para mim o lugar mais importante para que eu seja melhor é dentro da minha casa. Até porque ali é a base. Justamente. Né? Ali é a base, tanto do futuro dos nossos filhos, como a gente quer que eles sejam criados. Né? Então, isso vai demandar que a gente realmente... Por que não a gente, né, não se especializar naquilo que a gente tanto... Faz todo dia, tá ali todo dia, todo dia, né? Hoje a gente já estuda sobre a organização da casa, não é? Já monta a rotina da casa, até para quem está ali nos auxiliando. Nos ajudando, justamente. Porque precisa disso. Precisa disso. E o sabe. A organização da casa, de um cardápio, tudo isso. De uma coisa que está fora do lugar de tudo isso influencia demais. A gente fala aqui, eu digo direto, o que nós falamos aqui, de fato, é o que a gente vivencia. Sim. Ninguém chega aqui para falar uma coisa que não vivencia. Hugo está de prova aqui como eu tento melhorar nisso. Né? Quanto eu já venho melhorando. Eu ainda estou muito longe mesmo de ser quem eu preciso ser. Mas eu sei que eu já... Mas esse desejo, né? Esse desejo de querer fazer melhor... já é muita coisa, Não pode ficar só nele, mas querer melhorar, querer evoluir já reflete muito, né, do que você almeja, do que você quer conquistar no futuro, né? Justamente. E essa ordem que a gente traz para a nossa casa, que nós sabemos que a maior responsabilidade é nossa, né, que nós é que administramos nosso, eu digo nós mulheres, esposas, né? Nós é quem administramos o lar ali. Essa responsabilidade que a gente traz, quando a gente consegue ordenar tudo dentro dela, a gente consegue ter um tempo para cada coisa. Consegue, de fato. A gente consegue ter um tempo para cada coisa. Eu consigo ter um tempo para ordenar a casa, eu consigo ter um tempo para ordenar as crianças, eu consigo ter um tempo para ordenar, para ter ali com meu marido por conta disso. Mas se eu atropelo tudo, se eu não consigo colocar cada coisa no seu lugar... Ou faz de qualquer jeito. Ou faz de qualquer jeito, justamente. Às vezes a gente fica, não, vou fazer daqui... Não vamos fazer de qualquer jeito. Vamos tentar fazer o melhor. Isso. Né? Vamos tentar... Nem que seja um pouco a cada dia, né? Um pouco a cada dia. Mas é isso. A mulher que não tem, assim, essa previsão de tudo que vai acontecer ali, o que é que tem que fazer naquele dia... e que não divide, e que ela precisa fazer tudo aquilo, ela fica atropelada. Ela fica sempre cheia de coisa para fazer. E fica de mau humor. Fica de mau humor, porque nada nunca vai estar organizado, nunca nada vai estar ali. Meu Deus, eu não tenho tempo para nada. Quem não tem tempo para nada, está totalmente desorganizado. É falta de ordem, tem algum problema. Justamente. Se você não tem tempo para outra coisa, a não ser afazeres de casa, cuidar dos filhos, tem uma coisa errada. Até porque a vida não é só isso, né? Justamente. É algo importante, né? A gente sempre diz aqui, mas não é só. Tem uma coisa errada. Todas as outras áreas da sua vida que você precisa equilibrar. Aí voltamos à prioridade, né? Que algumas pessoas, eu preciso que os filhos durmam, por quê? Porque eu vou engomar, eu vou lavar roupa, né? Eu vou preparar as coisas de amanhã, não sei o quê. Então, assim, prioridades. Vamos separar um dia para cada coisa, mas o dia do meu marido, o dia do tempo de qualidade, vai ser esse aqui. Então, assim, determinar. Lá em casa, quem mais briga por isso sou eu. Aproveita o ensejo e se for na sexta, né, essa conversa. Sim, é verdade, minha gente. O assunto tá ficando interessante. Vanderleia vai me matar se vocês não me ajudarem. Me ajudem aí, compartilhe, dê o like. Olha, eu vou dizer, depois vocês saírem dessa conversa, eu tenho certeza. Eu quero dizer mais, não só compartilhe.
anotem os pontos, porque hoje não está uma conversa, está uma formação. Então, compartilha, minha gente. Não deixem de compartilhar. Obrigada por me lembrar. Não, vocês aí estão empolgados. Lembre de compartilhar. Que quando o assunto é bom. O assunto é muito bom. Eu e a Amanda, quando começa, só Deus na causa. E outra coisa, assim, que eu estava aqui pensando, né, a gente falando, outra forma também da gente, né, conseguir ter esse tempo com o nosso marido e ele conosco é o cuidado pessoal, né? Às vezes a gente esquece disso, porque a gente vê muita gente dizendo: eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para mim. Mas volta aqui, né? Ordenar tudo. Mas você precisa de se cuidar. Sim. Eu gosto que o fundador sempre diz: para você salvar alguém em um avião em queda, você precisa primeiro se salvar. Sim. Então, eu preciso estar bem também. Então, preciso sair, me arrumar. Eu preciso tentar estar bem em casa. Bem vestida. Bem vestida. Eu não preciso passar o dia inteiro com o meu baby doll. Até porque meus filhos vão olhar ali para mim e vão... Eu vi uma vez, justamente, eu assisti uma aula sobre obediência. Achei fantástico aquele, de fato. Ninguém quer obedecer uma pessoa que não passe uma imagem de autoridade. Isso. Entendeu? Se meu filho olha para mim, me vê com a cara de cansada, de mau humor, de estressada, de desleixada, entendeu? A imagem fala. E então, muito. Entendeu? É a primeira que fala. Justamente. Então, não precisa a gente falar. A própria imagem já diz muita coisa. Já diz muita coisa. Entendeu? Eu preciso melhorar a minha imagem. Não só... Era Padre Léo, né, que dizia que a nossa cara é do outro, era ele. Era. Sim. Isso, entendeu? Não é nossa. E outra coisa, aquela história também que eu vi esses dias, ninguém merece, né, olhar para uma cara acabada o dia todo. Justamente. Porque... Cheia de olheira, né, cabelo sujo, preso, assim... Não precisa, minha gente. Aí você pode Vamos dizer... ter compaixão do outro. Aí tem gente que diz, mas eu não tenho dinheiro para isso. Não é sobre ter dinheiro, não é sobre ter isso, entendeu? É sobre dar o seu melhor. Com o que você tem, justamente. Né? Eu posso dar o meu melhor com o que eu tenho lá em casa. Entendeu? Eu posso... E como o fundador fala, né? Precisa ter dinheiro para ter ordem, né? Justamente. O que você tem é tudo que Deus precisa. Justamente. Lá em casa, no meu planner, né? Na minha organização diária, eu coloco lá todos os dias. Me organizar. Pronto. Porque até anotar Agora, isso eu tenho que saber disso. Interessante isso que você falou, isso que vocês estão falando. De ordem, de se organizar. Mas primeiro ponto, é essencial, você se conhecer, né? Justamente. Porque às vezes a gente fala, você tem que saber quais são seus pontos fracos também, nesse sentido, e querer combatê-los. Querer, né? Eu disse, não, eu não sou tão bom, Luíra fala direto, quem me conhece sabia que eu era desorganizado e tudo. Minha fraqueza. Né? Querer vencê-lo, porque a gente não pode ficar só, não, sou desorganizado, não. Sou desorganizado, e aí? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, né? Eu até dizia para a Luíra, a gente conversava às vezes, né? Eu dizia, amor, se a gente não tiver um mínimo de organização, a gente vai se perder aqui. Se a gente não deixar, das pequenas coisas, não deixar o controle ali no porta-chaves, do jeito que a casa fica, a gente se perde, e acho que até nesse livro fala, a gente perde um tempo precioso. Que às vezes são pequenos tempinhos que a gente não valoriza e que a gente perde por conta de quê? Da desordem, de não ter um mínimo de organização. Mas porque eu tenho que me reconhecer que nós somos desorganizados e que precisamos melhorar. Mas sabe o que é também? É porque a gente tem os nossos defeitos e quer ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. E não é. Se eu nascer assim, eu vou ficar melhor. Verdade. Eu tenho que ficar melhor. Com certeza. Eu tenho que me Querer tornar ficar melhor, né? Me tornar. Temos Justamente. Que trabalhar nas dificuldades. E outra, às vezes eu foco em quê? O Hugo precisa melhorar nisso. Não, eu preciso focar. Eu preciso melhorar nisso.
Entendeu? Porque quando você melhora e quer melhorar, o outro vai melhorar. É É consequencial. natural. É consequencial. É natural. É natural. Porque às vezes a gente constrange o outro. Isso. A gente constrange. Eu vi uma vez uma mulher falando, né? Que às vezes quando o esposo, né? Ou fala alguma coisa que não agrada, enfim, coisas de casais. Aí ela disse, eu vou lá e faço a comida que ele mais gosta. Porque meus filhos estão aprendendo, né? Estão aprendendo que eu sei perdoar, eu sei ser melhor e ele também. Tem coisa mais constrangedora do que você tratar mal uma pessoa e ela lhe tratar bem? Certeza. É muito constrangedor, minha gente. Eu tô falando isso por mim. Tem coisa mais constrangedora do que... Porque você, quando fala alto, você espera que a outra pessoa fale mais alto ainda. É isso que a gente espera. Mas é muito constrangedor quando a outra pessoa não faz isso. Ela se mostra extremamente superior a você. Com certeza. Eu não estou dizendo que eu sou assim, viu? Eu tô dizendo... É a meta. A meta é essa. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Outra coisa também sobre essa questão, né, do arrumar-se. Eu lia esses dias que, às vezes, o que a gente pensa, né, nessa questão de vou acordar, me arrumar e amor próprio. Né? Muitas vezes a gente pensa para isso. E aí, preste atenção. Se você fizer nesse propósito de que eu preciso me amar, não que a gente não precise se amar, óbvio que sim. Mas se você fizer nesta intenção, não dura. Não dura. Só fazendo para ver. Agora, se você fizer na intenção, não, eu vou me arrumar para os meus, eu vou me arrumar para aquela pessoa, eu vou me arrumar para que os meus filhos me vejam aqui durante o dia, né, apresentável, que vejam, isso tudo é ordem, tudo isso que a gente está falando é ordem. De fato, e aí eu lembrava, você falava isso, eu lembrava que coisa que a gente sempre aprendeu aqui, enquanto foi formado na comunidade, e que eu sempre converso lá para a Luíra, nessa ordem. A gente ama a Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso primeiro mandamento. Amando a Deus, eu me amo. Me amando, eu tenho para dar. Então, eu não posso colocar nem Luíra acima de Deus, nem de me amar no sentido de dizer assim, eu sei o meu valor e para que eu estou aqui. E me amando, eu consigo dar. Porque você não dá o que você não tem, né? Eu amo a Deus, eu me amo, mas não é esse amor, né, de me amo. Não, é um amor doação, um amor que eu digo assim, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filho amado de Deus, eu sei que Deus, né, me aprecia, eu sei que Deus sabe do meu valor. Me amando, eu consigo amar a Luíra. Você falando aí? Se você não seguir essa ordem, se eu colocar a Luíra no lugar de Deus, ou até primeiro que eu não vou ter para dar para a Luíra, nem para os meus filhos, e nem para quem está ao meu redor. Eu tô falando aí, eu pensei que você ia falar era do fundador. Era, porque eu pensei que você ia falar que a gente sempre aprendeu a dar com o fundador o nosso melhor. Sem dúvida. Se é para uma pessoa ou se é para centenas de pessoas, né? Milhares de pessoas. Vocês veem o fundador agora falando, né, para vários combatentes. Milhares de combatentes todos os dias, mas ele é o mesmo que a gente conheceu, né, quando ele ia em missão para falar ali com 10, 50 pessoas, 50, 20. A primeira live que ele fez, que começou com o Sentinela, era só pra gente, né, para os membros. Na primeira live do São Miguel, deu 230, foi? Eu acho que foi 230, não foi? 230. Memória aí, as datas é contigo. Aí você pode olhar assim e pensar hoje, dizer, ele é assim hoje por conta que tem milhares de pessoas assistindo. Mas não, ele é o mesmo. Então... Manteve a essência, justamente. Né? Então, o meu melhor... Né, na verdade. Ele sempre ensinou isso. Então, se eu dou o meu melhor para as pessoas de fora, porque eu não vou dar os que realmente importam, né? Sim. Os mais principais. Próximos, né? Eu pensei que você ia falar isso. Não, mas... Também, né? Também. tá tudo relacionado, né? Nessa visão da ordem. Porque não pode, não pode fugir dessa regra. Porque se fugir,
você quebra toda essa ordem que o casal precisa para viver bem e funcionar bem. É verdade. A gente precisa manter essa ordem para tudo, né, na nossa rotina. E como eu havia falado, né, a partir dessa ordem a gente consegue ter momentos também com os nossos filhos, né? Esses momentos, enquanto um dorme, a gente se organiza para ver o outro. Tipo, para no final do dia a gente estar ali mais descansada e mais disponível para o nosso marido, que já teve um dia fora de casa, né? Que chega cansado, chega querendo. Então, se o marido chegar e encontrar aquela desordem, né? Você ali, ai, não só reclama. Falta isso, e falta Amanda, fazer aquilo, falta aquilo. Então, assim... Eu lembrava do que Luíra sempre falou aqui, já falou aqui em outros podcasts. Ela sempre dizia, eu quero que Hugo, quando termine o trabalho, disse assim, eu quero ir para a minha casa. Eu quero encontrar minha esposa. Que ele tenha a vontade de chegar. De chegar em casa, né? Um ambiente desordenado não dá vontade de ninguém chegar. Você chegar ali e ter uma pessoa que não está animada, que está ali só reclamando que foi assim, que foi aquilo. E eu falo não falo só da visão do homem, falo dos dois. Mas você dizer assim, não, vou sair do meu trabalho, não vou para casa. Não vou chegar em casa, né? Porque em casa, né? Não quero ir para casa agora porque vai ser, né? Não. E assim, eu saio do meu trabalho, é frequente essa realidade. Eu quero ir para casa, eu quero ver meus filhos, eu quero ver minha esposa, eu quero ter meu tempo ali com eles. Que a nossa casa seja o que a gente faça, né? O nosso lar, principalmente nós, né? As mulheres, que somos sim responsáveis por isso, que a gente faça com que o nosso lar seja realmente aquele lugar de afeto, de aconchego, de descanso, né? É verdade. Que desperte isso no nosso marido, né? Que ele não tenha vontade de não ir para outro lugar, eu quero ir para casa. Quero ir para outro lugar para descansar. Porque lá na minha casa eu não consigo. E assim, uma coisa que eu acho que é muito importante em relação a isso é você conhecer o outro, entendeu? Porque às vezes você é casada com uma pessoa, mas você não sabe o que agrada ela. Não sabe da personalidade, não sabe do temperamento. Justamente porque o que agrada Hugo não é o que agrada Johnny, entendeu? Com certeza. Porque cada um tem suas linguagens de amor, cada um tem uma forma de se sentir mais amado. Então, se eu conheço o Hugo, eu sei o que vai fazer com que ele se sinta mais amado, mais acolhido. Se ele me conhece, eu falo assim, ele, porque, né, eu sou a mulher, mas no sentido dele também. Certeza. Se ele me conhece, ele sabe como me agradar, entendeu? Ah, é porque mulher gosta disso. Não, cada pessoa gosta de uma coisa. Cada pessoa quem não gosta de ser cuidado? Justamente. Quem não gosta de ser surpreendido? Né? Quem não gosta de receber, né, um presente? De receber um presente, uma palavra. John, fica a dica. Meu compadre, olha aí. Quem não gosta, né? Isso essas pequenas atitudes que a gente não pode deixar morrer. Não pode deixar de ter, né? De fazer também. E eu volto àquilo que eu ouvi uma vez, que até acho que eu já falei aqui, sobre filhos. Não basta só ter tempo de qualidade, você precisa ter tempo. Isso. Você precisa ter tempo, porque você só conhece alguém, você só conhece alguma coisa quando você gasta entre aspas, tempo com aquilo. Eu não conheço o desconhecido, entendeu? Eu não vou ter como conhecer uma pessoa que eu não converse com ela, que eu não escute ela, que eu não saia, entendeu? Então, para mim conhecer o Hugo, eu gastei tempo e gasto tempo com isso. Verdade. Isso, e para a gente viver também essa realidade de ter tempo, né, para o nosso marido, ter esse tempo de qualidade que a gente fala aqui, a gente precisa se gastar, né? A gente tem que realmente, assim, aprender o valor de se gastar. De se gastar ofertar, né? por tudo. De se gastar pelo bom andamento da nossa casa, pela boa criação dos nossos filhos, pelo nosso casamento. Então, tudo é preciso que a gente se gaste, que a gente se doe. E quanto mais a gente se gasta, quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente
oferta. A gente vê pela nossa vivência na comunidade. Quanto mais a gente serve, a gente fica cansa, mas não é um cansaço normal. Não, é um cansaço Não. diferente. É assim, é um prazer. É um prazer, É um prazer. Edifica, dá aquela satisfação, né? Pude ali ser o quê? Útil. Né? Então, assim... Como você disse no início, é um cansaço que santifica. Que santifica. Muito longe a gente ainda está, mas... Longe. A gente está muito longe. A gente está tentando e a gente tem perseverança e a gente tem coragem. É verdade. Corajosos somos nós. Eu acho que é o que a gente mais escuta. É o que a gente mais escuta e a gente faz jus a isso. Você não falava, é à toa. Amanda, não, sem dúvida, isso não é à toa. Você falava e eu lembrava na frase que eu vi esses dias. Tudo que o mal precisa é que o bem não faça nada. Tudo que o mal precisa e aí eu li o texto e falava por exemplo, que a esposa se dedique ali um pouco a mais pelo esposo. Isso bem, né? Isso já traz um bem. Sim. Que uma mãe se doe mais ali pelos seus filhos, isso já é um bem. Que você vá para dentro da sua comunidade, dentro da sua realidade, que você sirva ali na sua comunidade, o bem venceu. Cada atitude dessa, cada ação dessa, cada doação dessa, cada serviço é o bem prevalecendo. Tudo que o mal precisa é que o bem não faça nada. Assim, se você não fizer nada, como o fundador fala, quem está fazendo mal, está aí todo dia fazendo mal. O mal está todo dia aí. Então, se nós enquanto cristãos, né, se nós não fizermos pequenos sacrifícios, colocar incômodos nas nossas vidas, né, que às vezes é incômodo mesmo para nós. Sim. Quem é que não quer a vida, quer uma vida confortável, né, aspas aí. E Bento XVI, eu li a frase de Bento XVI hoje, ele dizia: a vida com Cristo não é confortável, e nem deve ser, e nem pode ser, né? Porque a gente entra naquela ideia de querer a vida confortável, mas não, enquanto cristão não há vida confortável. Não há. Tem que ter até desconforto. Porque o nosso Cristo, nosso Jesus já mostrou. Jesus já mostrou. Não fica só na cruz, mas tem cruz. Tem cruz, justamente. Tem a ressurreição depois. Pegue a sua cruz, né? Pegue a sua cruz e siga. Não é pegue um pedaço de bolo, um pedaço de bolo com um chocolate quente e vá, né? E vá, não, é a cruz. E assim, eu acho que se a gente percebesse que o nosso casamento, os nossos filhos, Deus nos confia o que Ele tem de mais precioso, que são as almas. Sim. Entendeu? As vidas a nós confiadas. Justamente, porque a gente vê muito, né, o pessoal falando, os filhos são almas que Deus nos confiou, mas nosso marido, a nossa esposa também é. Também. Verdade. Entendeu? Deus me confiou a alma de Hugo para ajudar a conduzir ao céu. Se eu sou ponto de apoio para ajudar ele a se santificar, é uma coisa. Agora, se eu sou tropeço, né? Se eu levo a pecar, entendeu? Se eu levo a se afastar de Deus. Então, Deus me confiou almas. E não tem nada mais precioso para Ele do que as almas. Então, se eu parar para pensar na dimensão da graça, que é o poder, eu acho que os filhos é mais porque a gente está formando, lógico. A gente pegou ali um ser que não sabe nada. E temos também responsabilidade direta na santificação do nosso marido. Nosso marido. Então, ele me confiou, entendeu? Deus nos visita, a gente sempre fala, né? Deus nos visitou mais uma vez quando chega um filho. Sim. Mas Ele me visitou no início do casamento, quando a gente resolveu casar e se tornar E nos comprometemos no altar. Justamente. Então, se eu tenho a dimensão do que é isso, eu acho que muitas vezes falta isso pra gente, a gente ter noção da dimensão que é cada coisa. Sim. Porque quando eu tenho essa noção que Hugo é uma alma, que Bento José, que José Maria, que Baby 3, que tá vindo aí, são almas que Deus me confiou, me desgastar fisicamente não é nada. Entendeu? Não é nada. Comparado a... É tanto que as pessoas dizem, né? Como é que você aguenta isso? Como é que você aguenta aquilo?
ai, como é que aguenta não sei o quê. Por quê? Porque, assim, você vai vendo que as coisas têm pouca importância na visão de algumas pessoas, né? Para nós, aquele sacrifício ali, às vezes a gente até solta alguma murmuração, né? Às vezes a gente até é humano, nós às vezes a somos gente humanos. até solta, mas assim, é algo que às vezes eu quero até Mas falar você alguma luta coisa e eu contra, só né? faço. Isso. Pronto, mas não falo nada, né? Se eu pudesse, eu nem pensava. Mas, porque a gente entendeu. A gente entendeu realmente sentido, qual né? é o sentido, qual é a missão, o que estamos fazendo aqui e para onde queremos ir. É verdade. Né? Então, da mesma forma, pega o seu matrimônio e pensa, para onde eu quero levar? Para onde eu quero levar? Então, cada coisa que você faz, cada atitude, vai levar para algum lugar. Então, o que é que você está plantando ali? Né? Hoje, eu tenho, esse ano completo 10 anos de casamento religioso, né? Civil já são 12. Então, assim, o que eu venho plantando, o que eu já plantei, né, para ter o casamento que eu tenho hoje. O que foi semeado, né? Isso. E o que eu quero plantar para colher daqui a mais 10 anos. 5, 10, 15 não anos, é? né? Então, tudo é pensado assim. Então, isso é uma construção que é diária. Não, e eu achei interessante esse seu ponto que você falou, muito interessante. A longo prazo, né? O que é que eu quero também a longo prazo? O que é que eu estou semeando agora para que eu colha daqui a 5, daqui a 10 anos? Conheço alguns casais, né, já muitos anos de casamento, que eles dormem separados. Sim. Sabe? Eu até fiquei esses dias com essa curiosidade, fiquei pensando assim, o que é que está levando? Assim, porque não é só um. Uhum. Sabe? Que cada um tem seu quarto. Um já não suporta mais uma mania além do outro. E aí... Que se ele quiser me deixar, é só eu indo pra glória. Só deixa no dia que morre. Só pra glória. Aqui é prometeu, só pois se deixar, fique sabendo, vai morrer. Só pra glória. Vai construir a casa namorada. Assim, eu fiquei esses dias assim refletindo. Meu Deus do céu, assim... O que foi que faltou, né? Nessa caminhada para chegar 30, 40 anos de matrimônio e hoje, assim, porque a hora de dormir, não é? É algo assim que, não, para mim, meu Deus, quando meu marido viaja, a primeira vez que trágica. Viajou, a noite é trágica. É terrível dormir sem meu marido. Minha sogra disse que eu sinto mais falta de que os meninos. Com certeza, sem dúvida, porque ali chega aquele momento de dormir. Então, assim, a hora de uma conversa, que foi a hora, né, de uma isso? O altar do casal é a cama. O altar é a cama. Então, Verdade. assim, o que foi que se perdeu ali? Né? É muito importante Ao esse passar momento. daqueles anos e aí que hoje já é tão assim. Você falou interessante. Quando eu vejo assim, Luíra dormindo logo, deitando na cama, dormindo assim, Luíra tá grávida. Dormindo já ligeiro desse jeito. Esses dias era pra eu não me atentei. Não precisava não do exame de gravidez. Quando tava 2 minutos, Luíra tava dormindo. Eu disse, rapaz, o que é isso? Luíra já tá dormindo, nem teve uma conversinha aqui. Luíra ligada Você falou, agora eu tenho que ficar mais atento. Eu não Fica tiver atento aos sinais. Isso aí tem alguma coisa. Tava grávida. Tem uma amiga minha que disse que só viu a mãe dela ser uma mulher mais agitada que eu, só a mãe dela mesmo. E é o que eu estava lembrando aqui, né, voltando sobre a questão do tempo, né, eu comecei a falar e eu acho que eu não concluí, né, sobre as pessoas que não têm ajuda, que não tem assim uma mãe, né, uma irmã, rede de apoio, né, ali uma rede de apoio ali, alguém que possa lhe proporcionar, né, que eu digo muito, isso é uma caridade. Não, a gente diz lá em casa. É uma caridade que fazem com a gente, né, alguém quando diz, deixa eu levar teu filho, né, uma prima, aqui avó. as A irmãs Luíra tem uma dificuldade danada quando a gente chega na mesa de entregar os meninos pra tia Kel, pra Andréia, pra Vanderleia,
meia para quem... Pras Eu tias. tenho tanta tia. dificuldade também Eu que fico só tem impressionado. um em casa. Eu já hoje. disse, eu disse às meninas ali na casa das solteiras, estou ajudando vocês a treinar. Isso, Isso é uma experiência. Então, assim, mas aí tem gente que não tem. É verdade. Ou então, quando a gente está nessa fase Verdade, recém-nascido, interessante. não tem a quem recorrer, só serve a gente, né? A mamãe. Não pode, né? Tá amamentando, não tem com quem deixar e tudo mais. Então, assim, ó, chegou, se seu marido chega 6, 7 horas da noite, teoricamente, em dias normais, ali já seria o horário do jantar, não é? Pronto, naquele dia que está reservado para ser o seu tempo de qualidade ali com seu esposo, você pode fazer o quê? Você já pode ir mais cedo preparar uma entradinha ali, um petiscozinho para ele comer um pouquinho, para a gente esperar até mais tarde o jantar, para ser só você e o seu marido, né? Então ali prepara uma coisinha ali para quando ele chegar, já dá uma animada, já dá uma Importante. alegria. Já gostei, já gostei. Né? Já dá uma alegria. Mas não sabe, lá em casa é assim, minha filha. A gente vai jantar depois, como já estão tudo dormindo. Pronto. E aí, todos dormindo, todos na cama, e aí você vai lá. Você já pode deixar a mesa organizada, isso é muito importante, né? Ter ali aquela, né, a mesa posta, colocar ali os dois cantos, coloca uma taça diferente, né? Um vinho, caso goste. Então, ali já vai jantar a dois. Num ambiente diferente, né? Pode colocar uma mesa fora, né? Não precisa ser... Cada um dentro da sua Isso, Justamente. pode colocar uma mesinha Bota lá no fora. muro, né? Lá em casa a questão é para não acordar os meninos. Vamos Vamos lá pra fora. Vai pra fora, vai pra onde der certo, vai mudando as coisas. E ali, pronto. Mas Conversa. Realizou um grande momento. Fez, Grande momento. Olha, e assim, já- é uma coisa que a é gente isso. não pode se apegar, né? Às vezes, justamente, a Amanda falou isso. Ah, eu não faço, eu não posso porque eu não tenho rede de apoio, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tem Mas a um gente jeito. tem que entender também que cada um tem suas dificuldades. Isso. Entendeu? Não adianta você se comparar à realidade de ninguém. De A gente ninguém. sempre fala A gente lá em sempre casa. fala lá em casa. Comparação gera insatisfação. Comparação gera insatisfação. É uma Justamente, grande então- verdade. Não adianta. Se Cada eu casal tem sua realidade. cada se pessoa eu tem sua- tenho com quem deixar e posso sair para restaurante, posso viajar, outra coisa que é muito importante também, né, está na meta para 2023, viagem em casal. Viagem em casal sempre está na meta de todo ano. Mas aí se eu não tenho, aí eu fico, mas é porque fulana tem tempo. Ou é você porque deixa de fulana olhar pra sua tem realidade. Tem dinheiro, tem tem isso, dinheiro, aquilo. tem quem cuide, tem quem ajude. Não. Olhe para a sua realidade. O que é que você pode fazer dentro da sua De realidade fato. para melhorar o seu casamento? O Justamente. casamento de Luíra é o de Luíra. O meu é o meu. Gostamos de certas coisas. Não, a gente gosta de muita coisa igual. Mas quando você é muito diferente, gente, viva a sua realidade. Mas faça o seu melhor. Mas na sua faça o seu realidade. melhor. Dê o seu isso. melhor dentro Faça da o sua seu realidade. melhor na sua realidade, na sua casa, de acordo com os gostos do seu marido. Que às vezes você quer viver uma coisa Que às vezes seu Que não marido é muito- sua realidade. não é sua realidade, não é a realidade do seu marido. Não é isso que agrada seu marido. É, justamente. Então você tem que aprender a melhorar o seu casamento de acordo com as suas circunstâncias, né? De acordo com os seus gostos e do seu marido, para agradar a seu marido, não para mostrar a alguém que você pode, que você está fazendo aquilo, não. Verdade. Agrade ao seu marido, A quem tá ali com você. a quem está ali contigo, com né? você fazendo o seu melhor. E eu vou dizer- todos os dias. E eu vou dizer outra coisa, compartilhem. Dê o like. Importante. Não, Não, pode deixar de mandar. comentem. Vão no Insta. A Vanderlei ama quando eu lembro. Dê o like, gente. Mas para encerrar, né? Porque senão a gente não encerra. E a Amanda tem um bebê de 3 meses. Que já chegou aqui.
A gente embalou ele para outro lugar, mas ele resolveu não que quer a mãe. Ele já está ali atrás. Veio encontrar a mamãe. Aqui é, como foi tu disse Vida no real, primeiro programa, que é de casa para casa, né? Aqui. Então, minha gente, mas foi maravilhoso. É como eu disse, hoje não foi só um podcast, foi uma formação. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Muito formativo. E assim, eu espero que, de fato, não seja uma formação no sentido de colocar em prática. Sim. Né? Sim, isso Porque já vinha aqui para falar. Justamente. Vamos praticar. Vamos colocar em prática. Vamos praticar e assim, com o que temos. Justamente, né? na nossa Justamente. realidade. Muita gente fala, mas eu não tenho itens para fazer uma mesa poste para o meu marido. Procure, que os itens que você tem em casa, eu tenho certeza que dá uma mesa bonita, dá uma mesa organizada, aquela história. Para ter ordem, não precisa Olha, ter Amanda, dinheiro. eu vou te dizer, Não, ordem é ordem. os combatentes já são formados aqui, né? A gente é formado todo dia aqui nesse mover. A gente faz com o que tem. Com o Com o que que A tem. gente não mas você precisa, fez né? isso. Faz com o que tem. O que você tem é tudo que Deus precisa. É isso. O que você tem é tudo que Deus precisa. Porque aí você falava e eu falo aqui na visão. Às vezes a gente queria ter isso, fazer aquilo. Não. Ah, se eu tivesse isso, Se eu faria aquilo. Justamente. O que você tem é tudo que Deus precisa para que você prospere, para que você cresça, para que você faça. Mas coloque em prática. Coloque em prática. Porque Faça. eu, a sanguínea aqui, estou conseguindo me tornar uma pessoa mais organizada porque eu estou colocando em prática. Em prática. É difícil eu escrever o que eu vou fazer no outro dia? É difícil. Eu gosto de fazer? Não gosto. É prazeroso para mim? Para Não é. nós, Justamente, né, mas eu não preciso. que o temperamento vai justificar, né, mas Justamente. justamente isso que a gente sempre faz. E contra aquilo que... Vocês cuidem que o filho tá ali já, né? Então, E contra aquilo de negativo que traz, no nosso caso, né? É. Sanguíneos tem uma dificuldade em terminar o que começou, em manter a ordem, mas eu digo por experiência própria, por exemplo, interiores, né? Armários, guarda-roupas, já tu é com toque. Eu quero dobrar as coisinhas assim, tudo igual, tal. Mas o que é isso? A prática. justamente. Lutando contra a bagunça. Verdade. Então, coloque em prática, né? A gente encerra hoje falando isso. E se for preciso, assista novamente, escreva novamente. Nos peça ajuda no direct. Justamente. Verdade. Mas melhorem o seu casamento. Dê o seu melhor no seu casamento, na sua realidade. Né? E pode Não ter espere a certeza. condição perfeita. Sabemos Não espere a que situação só perfeita. colhemos o que plantamos. Por isso que o Então gato é a começa- glória. Ela focou na glória. Focou na glória e pronto. Pronto. Ainda bem que tem um monte de gente de prova. Mas é isso, Até Amanda. Serão, foi. o que é que a gente tem a dizer, né, sobre colocar em prática? Que a gente já coloca há muito tempo em prática, né? Que os frutos são assim imensuráveis. Com certeza. Imensuráveis. Então, coloquem em prática e depois vocês Colham. nos contam como foi De o fato, resultado, de porque fato. o resultado é rápido. É rápido, né? É. É. 3 meninos, 3 anos. 4 anos de casado, pelo menos um bebê ainda vai ser recém-nascido, viu, André? Mas 4 anos e meio já vai que vem o quarto. Não, o quarto só vem depois que o de Amanda vier. Eita, Jesus! Mas foi maravilhoso, Amanda. Foi, muito bom. Ave Maria, foi Sempre é muito maravilhoso bom ter... dividir, a gente já partilha da nossa vida diariamente, né? Todos os dias, dividindo nossas lutas. Nossas lutas, nossas glórias, a gente tá ali E sempre agora podendo partilhando. compartilhar com outras pessoas, né? Para ajudar. Justamente. E é isso, a gente sempre disse desde o primeiro programa que estamos aqui justamente para isso. Para trazer a realidade, como eu disse no início também hoje. Aqui o que a gente fala é o que vivencia. Sim. E para ajudar as outras pessoas, né? Então, tenho certeza que hoje foi muito construtivo. Sim. E foi maravilhoso ter você aqui. Eu que Né? agradeço. Vamos ter que trazer Johnny Filho. Ele já está ali, Johnny mãe. Filho não quer mais esperar. Ele vai já aprender a falar para dizer, eu quero minha mãe. Mas é isso, minha gente, uma santa noite. Deus abençoe e compartilhem. Depois de assistir, Manda. manda para todas
as esposas, os esposos, porque também os maridos também Sim. têm muito a aproveitar aqui, né? Vamos também trazer assim uma nova geração de esposos maravilhosos. É um prazer, Amanda, receber você. E Prazer foi meu. satisfação. E compartilha, manda esse podcast, foi muito bom. E uma santa noite. Santa noite. Santa noite. Eu li.